Sem limites. Eu mandei uma carta para o Kfouri que ele coloca aqui o comentário. Nesse livro aí. doping. Inclusive o apresentador do livro é o Kfouri. O Sabino Loguerci, cronista. Eu tenho aqui O Naufrágio do Titânico. Prêmio Açorianos, né? Foi em segundo lugar. A Marta Medeiros foi o primeiro. Em 97. Belíssima companhia, né? 97. Então, esse Naufrágio do Titânico conta passagens da vida profissional como médico do Sabino e também da vida como cantor, né? Que era do famoso Renato Seu Sestero. Amargo e dulzón, farolito. Um dos contemporâneos musicais do Sabino foi o grande Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor e grande amigo. E eu vejo aqui nesse livro de crônicas que a orelha é do Luiz Fernando. Uma orelha respeitável, né? Con tu luz me bañé el corazón. Uma coisa que ninguém sabe, quem descobriu o Luiz Fernando Veríssimo como cronista foi o Renato. Não foi a Lúcia? Foi o Renato. Um dia ele foi na casa do Érico e o Luiz Fernando. Na Felipe de Oliveira, mora até hoje lá. E leu umas crônicas do Fernando. E nem o Érico sabia que o Luiz Fernando escrevia em português. Porque quando ficou muito tempo nos Estados Unidos, ele pensava em inglês. Esta personalidade é o Dr. Sabino Vieira Loguerci, que vocês todos conhecem. Conversar com o Sabino é uma pretensão antiga do nosso programa, mas é muito difícil porque ele está aí com lançamentos novos de livros, porque o Sabino reúne assim uma gama de talentos: escritor, cronista, músico, cantor e, sobretudo, a sua profissão, que ele é médico. E quando eu converso com o Sabino, eu não sei exatamente por onde começar. Eu vou começar pelo seu livro, Doping e as Muitas Faces da Injustiça. Ele investe também nessa área aqui porque ele é colorado. Gosta de futebol. Né? Sabino. O que te levou a lançar esse livro, Sabino? Bem, tudo começou em 72. Em 72, o Dr. Victor Pérez, Sei. que é um dos maiores hepatologistas, um argentino, lançou um livro chamado Hígado e Drogas. Isso foi em 72. Na década de 60 houve um grande avanço em matéria de conhecimento da função do fígado e metabolismo, etc. E como tu disseste, eu tenho uma relação antiquíssima com o futebol, a minha família, todos os dois lados, Vieira e Loguerci, 10 tios, não 10, mas 7, porque tinha tia no meio. Todos praticavam futebol. Praticavam, inclusive. Lá em Bagé? Bagé. E eu Sabino é de Bagé, isso a gente sabe também. E ser de Bagé é uma coisa também especial. A minha família, a família lá do Vieira, foi que amparou o Cardial, o famoso centroavante. Cardial. Quando ele esteve na pior fase da sua vida, ele teve uma doença grave, até hoje não sei se foi tuberculose. O Cardial era bagiense, né? Não, é pelotense, eu acho. Pelotense. É pelotense. E jogava com um gorro vermelho. Daí que vem o apelido de Cardial. Pode ser, isso é isso aí mesmo. E aí então, como exatamente naquela época começaram a surgir os casos ditos de doping, né? Eu comecei a ler o livro e digo, mas isso é um absurdo. Os caras rotularem o sujeito de dopado por um simples teste urinário, desconhecendo tudo que acontece dentro do organismo de cada pessoa, porque cada ser humano é um universo único. E aquilo foi amadurecendo, e eu cheguei uma vez a escrever um enorme artigo, mas era muito científico. Então o tempo passou, e em 86, eu aproveitei que um colega meu, cirurgião, era muito amigo do Cristóvão Colombo,
que por sua vez tinha uma amizade com o Juca Kfouri. Cristóvão Colombo dos Então, Reis Colombo, Milha. que foi uma espécie de preceptor do Falcão. Ele era procurador do Falcão, foi um dos E ele primeiros. tinha uma amizade com o Juca Kfouri. Então eu mandei uma carta do Juca Kfouri que ele coloca aqui o comentário Nesse do livro aí. doping. Inclusive o apresentador do livro é o Juca Kfouri. Sei. Né? E ele ficou impressionado com o negócio. Aliás, eu acho incrível que foi um dos poucos que conseguiu ver o que eu queria dizer. Até que em 91, houve o famoso caso aqui do jogador do Inter, o Simão, e aí o zagueiro do Inter, o Célio Silva. Célio Silva e o Simão. Ele está puxando pela memória também, é difícil de lembrar. E o Asmus, né, presidente do Inter, não permitiu que recolhesse o exame de doping, porque por outras razões. Lá. E eu escrevi um artigo por Fernando Veríssimo, né, e dizia que ele tinha feito bem em não ter permitido aquilo, porque explicava as razões. E aí um dia eu era médico da Caixa, e um dia estava lá no serviço e apareceu um conselheiro do Inter, porque o caso foi para a federação. Sim. Então eu fui lá e dei depoimento, foi um horror, né? Porque o pessoal, imagina esse cara, inclusive apareceu até um cara em São Paulo, assim, agora apareceu um gaúcho que é até favorável no doping. Me faltava um caso concreto. Tá? Até que em 1993, o Zete e o Rimba foram acusados de doping por cocaína O Zete de São Paulo. Zete de São Paulo. Zete, que era um jogador, um modelo, assim. E além do mais, tinha uma imagem reserva de... Tinha uma imagem pública muito boa. Exatamente, era líder, né? Mas na seleção ele era reserva de goleiro. Ele era reserva do Tafarel. Ou seja, era o último jogador que podia pensar em doping. Só se envenenasse o titular. E lá, como tu sabe, lá na Bolívia, as pessoas que vão lá no altiplano têm que tomar aquele chazinho de coca, né? Para então, equilibrar o... A linguagem oficial, eu não vou dizer não vou citar pessoas, a linguagem oficial era que para que aparecesse no antidoping, seria necessário que o Zete tivesse ingerido baldes de cocaína. Caso contrário, não apareceria no exame. Ou seja, se para que aparecesse no exame era necessário balde de cocaína, por um silogismo simples, ora, o Zete tomou balde de cocaína. Para quê? Bom, aí então, um rapaz chamado Renato Bertuol Barros, que era um repórter, resolveu comprar o Trimate, que contém a quantidade mínima de cocaína, coca, né? E anis e maçanilha. Esse Trimate deve ser meio parecido com o mate-leão, esse aí que nós temos. Exatamente, é o chazinho que todo mundo toma na Bolívia. E na linguagem oficial, como eu falei, dizia que isso aí não apareceria no antidoping. Bom, aí o Renato, numa atitude profissional, assim, elogiável, né? Resolveu comprar o Trimate, tomou. E fez o exame. Deu positivo. Deu positivo, e não só positivo, deu 9 vezes mais do que o valor acima do qual eles consideravam doping. Que coisa. Bom, a partir daí começou a germinar na minha cabeça a ideia do livro. E em 97 surgiu o famoso caso Anderson. O Anderson comeu os pãezinhos com papoula e foi acusado de morfinômano. Então, até hoje eu não entendo como é que, diante desse caso, os caras continuam insistindo em valorizar o teste urinário. Ou seja, teste sanguíneo isoladamente. Não seria, Sabino, por uma forma assim, a forma mais simples de fazer é colher a urina após o jogo. Né? Eu acho que a forma é a mais simples. Sim. Talvez seja a única, né? Mas eu acho que é pela facilidade. Agora, a tua posição, claramente, me parece ser a seguinte, quer dizer, o simples exame não é capaz tem que ser preventivamente. Tem que ser preventivamente. Preventivo e não punitivo. Porque não há como substanciar uma prova. Bom, o que fica claro é que o Dr. Sabino Longuerce não é a favor do doping.
Isso é que precisa ser fundamental. Né?